Olá, Jorge, boa noite, paz e bem. Amados, Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro. Matrix, parte 1. Vamos iniciar um entendimento sobre o que é Matrix. Muito tem sido dito, filmes, várias ideias sobre o que é. Eu vou estar fazendo uma outra abordagem com vocês, baseado no que eu venho tratando aqui nas palestras. Por que eu fiz um grande prólogo sobre espelhamentos? Porque Matrix é sobre espelhamentos, sobre criações de realidade. Lembrem sempre, qual é a mercadoria mais cara do universo? A que é produzida aqui entre nós. A música das esferas, sentimentos e emoções. Olá, Eliana Safadi, boa noite, paz e bem. Música das esferas. O que é música das esferas? Sentimentos, emoções, pensamentos que eu produzo. Vou perguntar, Eliana, você quer realmente participar comigo ao vivo? Eu sempre pergunto. Música das esferas. Então, música das esferas. Pensamento, sentimento e emoção. Olá, Eliana, boa noite, paz e bem. Música das esferas, o que significa? Sentimento e emoção, pensamento coordenado. Que produz o quê? Produz um conjunto, um nexo de sons, um nexo de cores que formam geometrias, uma frequência, uma determinada frequência que forma uma geometria, e esse conjunto de geometria gera a realidade que conhecemos. Então vamos lá. Para haver uma matrix, tem que haver a coisa, a informação e o objeto realidade. Não entendi, Eliana. Para haver matrix, tem que haver a coisa, a informação e o objeto realidade. O que significa isso? Tudo é pré-existente. A coisa é pré-existente. Então tem uma lâmpada aqui na minha cara. A lâmpada é a coisa, ela sempre existiu. Olá, Isabel. Olá, luzes quânticas, boa noite, bem-vindos, paz e bem. A luz, ela sempre existiu. Então o objeto lâmpada sempre existiu. Porém, para eu ter acesso, forma de dizer, ao objeto lâmpada, eu preciso ter uma informação que descreva a lâmpada. Sem a informação que descreve a lâmpada, eu não posso reconhecer que há a lâmpada. Então não pode haver um objeto realidade lâmpada. Só há objeto realidade quando há consciência de que existe. Então eu tenho consciência que existe. Eu tenho uma informação sobre a lâmpada. Por eu ter consciência que existe, então ela se torna um objeto realidade. Ou seja, um objeto que nessa dimensão é manipulável. Esse entendimento básico de ser o objeto realidade, porque ele foi descrito, há uma informação dele, ele então pode ser manipulado, é a base para entender o que é a Matrix e o sequestro energético. Segundo ponto, nós temos a questão da grade energética. O que é grade energética? Olá, Geise, boa noite, paz e bem. O que é grade energética? Para ver qualquer coisa, para que ela exista, qualquer coisa que exista, para se tornar um objeto realidade, é porque essa coisa já tem em torno de si uma grade energética. A nossa dimensão, olá, poderosa Nani, boa noite, paz e bem, bem-vinda. A nossa dimensão, olá, Hortência, boa noite, paz e bem. A nossa dimensão, ela é pura consciência. Ela é, primeiro, uma coisa que tem uma informação que a descreve, então ela se torna um objeto realidade, manipulável.
Dentro da dimensão existe um sem número de objetos, realidade, que devido à frequência da dimensão, pensa assim, televisão, tem vários canais, a televisão é uma só, porém, olá Marco, boa noite, paz e bem, seja bem-vindo, pensa na televisão, rádio, é o mesmo, porém, quando eu mudo de canal, eu mudo o seletor, eu aperto o botãozinho, eu mudo a frequência. Quando eu mudo a frequência, a JB vira Globo. Quando eu mudo a frequência, a Globo vira Jovem Pan. E assim indefinidamente. Dentro da dimensão, a dimensão tem uma frequência. O que os seres que são controladores fazem? Dentro da dimensão, eles sequestram vários objetos de realidade e alteram, deturpam a frequência deles, de forma que não ressoe adequadamente com a dimensão. Então, em Gaia, nesse planeta, todos os objetos de realidade, tudo para qual você olha, a caneca, a lâmpada, qualquer coisa que você olha, ela está dissoante da realidade última, da realidade de Deus Pai e Mãe. E por quê? É isso que se chama na prática Matrix. Existe uma imensa manipulação de objetos realidade que são alterados para se cumprir um propósito. A grade energética. Originalmente, a coisa, por exemplo, a dimensão, ela para se tornar coisa, ela tem que ter um invólucro, tem que ter uma definição. A célula tem a membrana define a célula, certo? A pele é um invólucro que define o meu corpo, então essa é a minha grade energética. A membrana, a grade energética da célula. A dimensão também tem a sua grade energética. E todos os objetos, realidade, nebulosas, planetas, planetoides, cometas, qualquer coisa, também tem sua grade energética. Nesses planetas, a primeira grade energética, nesse planeta, qualquer coisa, a primeira grade energética, ela é a criação dos dragões. Então, dentro das dimensões da vida, 12 dimensões, os primeiros seres que criam a grade energética de um planeta que vai comportar vida, ou seja, uma coisa que vai comportar consciência. Vida é consciência. Então, a coisa que vai comportar consciências, essa coisa tem uma grade energética. Os primeiros seres dotados de vontade que fazem isso são os dragões. Por quê? Olá, Cleilza, boa noite. Olá, Antônia, boa noite. Paz e bem. Os dragões são os guardiões interdimensionais. Eles guardam os portais, colaboram para que os seres atravessem os portais. E os portais é importante de você entender. Gaia é o portal dos portais. Então, nessa posição em que nosso planeta está, há um sem número de portais que dá acesso a um sem número de espaços diferentes, um sem número de dimensões. Nosso planeta é tão importante a ponto de que um conjunto enorme de seres veio escravizá-los ao longo de quase 1 bilhão de anos. Desde que foi aportado aqui as primeiras consciências Silastal, não necessariamente humanas, porque em Silastal necessariamente não haviam inicialmente humanos. Silastal, há mais ou menos 700, 800 milhões de anos. Desde aquele momento, um conjunto de seres, olá Maria Mâncio, boa noite, paz e bem. Desde aquele momento, havia um conjunto de seres que tinha a motivação de controlar a realidade. Todo aquele que controla o que você pensa, controla a realidade. Todo aquele que controla o que você come, controla a realidade. Todo aquele que controla o que você bebe, controla a realidade. Há de infinito. E essa coisa vai até a nível de grade energética. Então, como a coisa, qualquer coisa, a caneca, ela tem uma grade.
Para ter a constituição da caneca, existe uma grade eletromagnética em volta da caneca que determina, ao olhar, isso aqui é uma caneca. Essa grade energética define o objeto realidade. Esse entendimento inicial é de fundamental importância para eu estar tratando de outros tópicos, que são as programações amanhã e os sentimentos e emoções. Então, a princípio, vocês precisam estar percebendo isso. Para haver uma matrix, há sempre uma manipulação tempo e espaço. Relógio do tempo e espaço. Olá, Lídia Mary, boa noite, paz e bem, bem-vinda. Para haver uma manipulação, tem que haver o controle do tempo e espaço. Aqui, na terceira dimensão, nos mundos de terceira dimensão, onde o ritmo biológico dos seres é distinto das outras dimensões, se torna mais fácil controlar os processos criacionais a partir da ideia do tempo. Se eu informo aos seres que o tempo mudou, os seres vão ter que mudar, vão ter que sofrer mutações. Exemplo, no Oriente, nem sempre o Oriente Médio foi deserto, já foi floresta. Então havia um conjunto de seres que viviam na floresta. Porém, ao controlar aquela realidade e modificá-la, o conjunto de seres ali no Oriente Médio, Península Arábica, teve que se modificar. Então, à medida que a floresta foi desaparecendo, os seres que precisavam continuar ali, que queriam, tinham um processo de escolha, eles se modificaram. Então, eles adquiriram uma mutação, uma capacidade de aceitar uma nova realidade. Mutação, capacidade de aceitar uma nova realidade. Da mesma forma, acontece conosco, os seres humanos. Nós passamos ao longo de milênios sofrendo mutações no nosso pensamento, mutações no nosso sentimento, mutações na nossa emoção, para que eu aceite a Matrix. A famosa frase de Nelson Rodrigues, a vida como ela é. E como ninguém questiona a vida como ela é, nada modifica. Então a Matrix permanece. Está conseguindo captar? A Matrix ela continua porque os seres a confirmam. Quando os seres da Península Arábica resolveram continuar, eles confirmaram aquela realidade. Se todos saíssem dali, talvez aquela realidade mudasse novamente. Porém, para os seres que decidiram ficar ali e aceitaram aquela realidade, aquilo se tornou eterno. Do mesmo jeito é conosco e a Matrix. Uma forma de eternidade. Algo que nunca muda. Algo que fere os processos da natureza. Eu assisti num vídeo pela manhã, eu coloquei o seguinte ponto, segundo vídeo. A natureza, ela tem o seu próprio processo, fauna e flora, e se modifica. A terra modifica, a água modifica, o clima modifica, tudo modifica. Os seres decidem se querem continuar ali naquele meio ou não, mas sempre há uma decisão para mudar. E mudar significa melhorar. Mutação significa eu me continuar do mesmo jeito. A Matrix é sobre eu continuar do mesmo jeito. Então eu mudo, mas eu continuo. Eu mudo e sou do mesmo jeito. E enquanto eu mudar, mas continuar do mesmo jeito, não há modificação da realidade. Por que a Índia foi liberta? Porque 300 milhões de indianos creram que era possível. Por que Mandela, da prisão, se tornou presidente? Porque os sul-africanos creram que era possível. E tudo que você considera que é real, é possível, é palpável, a realidade muda. É por isso que o Cristo, há 2000 anos, pegou a água e virou vinho. Hoje é preciso eu pegar água e virar vinho, existem centenas de marcas de vinho. Então aonde que eu mudo a realidade? Aqui com vocês.
no meu comportamento diário. Eu deixando de fazer uma coisa dentro daquilo que eu tenho acesso. Começa com um passo de cada vez, dentro do que você tem acesso hoje. Se você pode beber água na taça, beba água na taça, compre pelo menos uma, seja rico e beba água na taça. Não beba café do copo plástico, beba na xícara. Esse entendimento é que muda a Matrix. Por que que agora, considerando aqui, 1987 para cá, a Matrix teve que mudar, sofreu mutações, porque o número de pessoas decididas a alterar sua realidade é tamanho que a Matrix não pode continuar do jeito que está, ela precisa se modificar. Por isso que hoje, nesse momento, falam do grande reset. O grande reset, nada mais, nada menos é o reset da escuridão. Tomem vacina, campo de concentração, restrição de liberdade. Você tem que aceitar. Sempre uma questão de eu tenho que aceitar. Novamente, Nelson Rodrigues, a vida como ela é. E o aceitar não é parte da natureza. O que eu estou tratando aqui? A natureza tem seus processos. E a fauna e a flora mudam, elas evoluem. Se decidir que não tem que haver mais vida aqui, não há, mas há o processo da mudança. A Matrix, ela corta em você o processo da mudança. Não é importante eu ver a história, porque a história já está na internet. A questão é eu saber por que que eu mantenho as coisas do jeito que está. Voltando. Grade energética. Informação, coisa, objeto, realidade. A grade energética, ela dá a primeira constituição da realidade. A partir da primeira constituição da realidade, existe a construção das realidades, dos objetos realidade. Então, fogo, água, terra e ar vão se combinar para formar continentes, oceanos, seres vivos e, eventualmente, consciências. Acontece que, à medida que eu vou ganhando complexidade, a coisa vai ganhando complexidade, é preciso que haja mais grades energéticas. À medida que a coisa, lá, o primeiro planeta, ganha consciência e as coisas sob o planeta ganham consciência, é preciso mais grades energéticas. Então começa o planeta com uma grade gravitacional, cortesia dos dragões, depois passa por uma grade eletromagnética telúrica. O que que essa grade faz? A grade eletromagnética telúrica, ela cuida do sentimento e emoção emanado pelos seres que aqui estão. Como tudo emana emoção, tudo emana sentimento, a grade eletromagnética ela é criada para a preparação da chegada das consciências vida que realizam, que somos nós. Todo aquele ser que pode realizar, que tem capacidade de realizar, é uma consciência vida, que tem o lado direito, atividade, eletricidade, que tem o lado esquerdo, magnetismo, atração ou repulsão, que tem esse conjunto de movimentos, eletricidade, magnetismo, então pode gerar resultado, pode modificar, transformar a argila numa caneca, por exemplo, transformar o fogo num copo, por exemplo, areia e fogo vira copo. Então essa capacidade é de consciências vida. Olá, Lucilene Rios, Lu Rios, Adriana Machado, boa noite, paz e bem, bem-vindas. Essa consciência é de todos aqueles seres providos de vontade. Então as grades, elas vão crescendo. Primeiro gravitacional, para manter as coisas existentes. Eletromagnética, para modificar as coisas. E depois vem as demais grades, são milhares de grades. Podemos estar falando aqui de maneira simples, os 12 raios cósmicos, sabe? Os Chorãs, primeiro raio, segundo, terceiro, quarto. Cada raio cósmico significa
uma capacidade de modificação da realidade. Então, o ancoramento das grades energéticas, 12 raios, primeiro raio, segundo, terceiro, significa que os seres dotados de vontade têm uma capacidade melhorada de modificar a realidade na qual estão, porque eles têm os atributos do primeiro raio, do segundo, do terceiro. Então, cada ser, cada objeto, realidade, vai ressoar com um raio desse. Eu gosto de ouvir a JB, não a Globo. Eu gosto de ouvir a Jovem Pan, mas não a JB. Então, a JB é o raio 1, a Globo é o raio 2, Jovem Pan raio 3. Um exemplo, você gosta de um canal, você gosta de uma rádio. Da mesma forma, você passa a trabalhar a sua vida em conformidade com o raio. Então temos grade gravitacional, eletromagnética telúrica. O telúrica é o que eu devolvo à grade. Então telúrico aqui é música das esferas, o que eu estou devolvendo à grade. Qual é a informação que eu devolvo? Eu devolvo ironia, deboche, eu devolvo alegria, felicidade, serenidade. O que eu devolvo? Porque a informação, ela está em movimento. Então, o que eu devolvo para a grade? Quando há esse movimento, a grade é eletromagnética telúrica, porque ela está movimentando as consciências dentro dessa grande coisa, objeto realidade, chamado Gaia. À medida que eu vou ganhando consciência, outras grades vão se firmando. E aí que entra a Matrix. O que é a Matrix? É uma grade energética onde eu paro o processo evolucionário. Eu simplesmente desligo o processo evolucionário. Então, a grade energética se destina a o conjunto de seres que aqui estão, objetos de realidade, modificam a sua realidade. Então, a grade que capta e devolve informação, recebe e devolve informação, ela ganha complexidade e cresce, porque os seres estão crescendo, a grade também cresce. Com isso, ela está em sincronia com o relógio do tempo e da vida. À medida que o relógio do tempo e da vida corre, todos os objetos de realidade estão se modificando, ganhando informação. Ao ganhar informação ou ao perder informação, os objetos estão trocando experiências. Quanto mais experiências eu troco, mais melhora a minha capacidade de eu evoluir. Qualquer objeto de realidade é passível de evolução. Da pedra do mosquito a você. Todo mundo dentro de um objeto de realidade, Gaia, é passível de evolução. Porque a própria Gaia é passível de evolução. A Gaia hoje existe entre a 5ª e a 11ª dimensão, indo para a 12ª. Isso é evolução. Por que Gaia existe em tantas dimensões? Porque no processo da transição, as pessoas, as almas, as consciências vão ficar alocadas em certas dimensões, dentro de certos objetos de realidade, prosseguindo com as suas experiências. O que a Matrix faz? Ela até aqui fez. Ela bloqueava o acesso. Era até aqui extremamente difícil evoluir. Para ter uma ideia, em 14 mil anos, desde que a última versão da Matrix está aqui ativa, até agora, houve a evolução de 1000 seres, talvez menos. Então você vê que isso é absurdamente antinatural. O normal é que dentro de um ciclo cósmico de 25 mil anos, a cada 12 mil anos, um grande número de seres evolua. Esse é o normal. E os seres migram para outros planetas, eles não ficam aqui. Como é que eu vou ter evolução se eu saio do Brasil e vou para a Sibéria? Ou se eu saio da Sibéria e venho para o Brasil? Isso não é evolução. Evolução é, eu estou aqui com esse corpo e vou para uma outra dimensão com outro corpo. Isso é evolução.
A Matrix até aqui, ela vem impedindo isso. Por quê? Sequestro da nossa energia, música das esferas, sentimentos, emoções, tudo que eu produzo, tudo que eu falo, tudo que eu penso, como eu me visto, como eu me comporto, isso gera energia que para esses seres é sequestrada e vira uma mercadoria. Para eles pode virar 1001 coisas, sabonete, perfume, cueca, calcinha, qualquer coisa, mas vira. Isso é mercadoria para eles. E esse planeta, por ser o portal dos portais, também ter o controle desse planeta significa ter o controle de quem passa pelos portais. Veja a nossa história. Aquele que tinha o controle de um porto fazia o quê? Cagava e andava para o que você queria fazer. Porque quem manda sou eu, o porto é meu, o estreito, aonde os navios passam, é meu, eu estou com o tacape mais grosso, eu dou as ordens. E a mesma coisa funciona nesse planeta. Quem tem o controle dos portais, né, que passam por aqui, efetivamente, eficazmente, eficientemente, tinha o controle de todos. Quem passava, o que passava. O comunismo intergaláctico. Eu digo o que você tem que pensar e o que você tem que fazer. Basicamente isso. Isso até aqui vem sendo a Matrix. Para eu criar a grade ou modificar a grade, o que significa isso? A música das esferas, ela alimenta alguma coisa. Cada um de nós tem 4 polaridades, 4. Masculino, feminino, positivo, negativo. O que eu crio é baseado nessas 4 polaridades. Então, se o sujeito sai de casa, vai construir um prédio puto da vida, esse prédio, eu acredito que ele vai ter algum problema futuro, porque ele está puto da vida. Ele está criando pela negação. Ele está fazendo o trabalho dele, mas está criando pela negação. Outro exemplo, você é homem e você, de repente, bom, vou fazer o que a minha mulher me disse que é legal de fazer. Aí você faz mais ou menos. Você está tentando, você está criando pela lógica feminina, mas não deu tão certo. Acabou ficando negativo. Então toda a criação, ela envolve esses 4 polos. O polo masculino, como é que o homem pensa. O polo feminino, como é que a mulher pensa. O polo negativo do homem, o polo positivo do homem, o polo negativo da mulher, o polo positivo da mulher. Olá, Guilherme, boa noite, paz e bem, seja bem-vindo. Esse entendimento tem que estar com todos, para eu compreender de fato como é que se cria dentro da Matrix. Como a Matrix ela é baseada no polo negativo, e como a Matrix é baseada na separação do homem e da mulher, toda a criação dentro da Matrix envolve essas duas colunas, essas 2 torres. A criação é negativa, na maioria das vezes, e a criação é separada do homem e da mulher. O que significa isso? O homem até aqui vem pensando com a lógica, achando que isso é o suprassumo, e despreza a lógica feminina. A mulher até aqui, quando tem poder, ela adquire uma lógica demoníaca que modifica a realidade. E para que um e o outro faz, na maioria das vezes, significa que é sempre assim? Não, mas é o que ocorre na maioria das vezes. E por quê? Porque a criação nesse planeta é negativa. Aí entra a questão ressonância Schumann. Por que a ressonância Schumann foi mantida artificialmente em R$ 7,83? Porque nessa faixa você se sente tão pesado, é tão difícil pensar alguma coisa além de satisfação e sobrevivência,
pensar alguma coisa além do próprio ego, a apatia é tão grande, a indiferença é tão grande, que toda a minha criação vai ser meia boca, vai ser mais ou menos. Então eu vou fazer uma criação mais ou menos, meia boca, sempre, e na maioria das vezes uma criação negativa. Quando eu me disponho a fazer, eu faço de má vontade. Vocês sabem o que significa fazer alguma coisa de má vontade. Não vai sair correto. Então esse entendimento é básico para entender a Matrix. Então eles pegaram uma frequência 7.83 Hz, modificaram a posição do planeta para essa frequência permanecer nesse valor e colocaram sob esse planeta uma programação de escassez, que se torna autorreplicável, autossustentável. Eu tenho que pegar o que é do outro, porque tudo falta, porque vai faltar no futuro, porque no passado eu tive falta, e é sempre o mesmo assunto, sempre sobre falta. E quanto mais você fala de uma mesma coisa, mais essa coisa acontece. Eu vejo isso na prática, porque também me custa, muitas vezes, modificar um padrão de pensamento. Então eu vejo isso na prática. Por que todos os programas de prosperidade dão certo para 2 pessoas ou 3? Porque é custoso você que está na frequência 7.83 sair do lugar. É muito trabalho, leva tempo, tem que ter paciência. E sentimento e emoção baixo não significa ter paciência. Quando eu estou no desespero, não há paciência. Quando eu tenho raiva, não há paciência. Quando eu tenho apatia, também não há paciência. Portanto, quando há criação, a criação é uma anomalia. Então a Matrix se dedica, na frequência de 7.83 Hz, criar continuamente anomalias e estimular que você e eu que estamos criemos anomalias. Tudo vai ficar do mesmo jeito, nada vai mudar, tudo é desespero, eu vou morrer mesmo, então por que eu tenho que me importar? Etc, etc, etc. E esse entendimento tem que estar com vocês. Esse é o princípio basilar da Matrix. Ela é uma criação feita numa frequência ultra baixa, que utiliza a grade energética para manter uma relação de tempo estático. A grade energética, ela está em movimento. A Matrix substitui a grade energética para um tempo estático, na qual eu percebo que nada muda. Eu posso ver a mudança na natureza, eu posso ver os processos, mas o que eu percebo na minha vida pessoal, na vida do coletivo, é que nada muda. Quando que no mundo livre, em planetas mundos livres, tudo é mudança. Num ciclo desse de 12 mil anos, tudo que acontece é mudança. Mas aqui não, aqui se passa 12 mil anos e permanece a mesma bosta de guerra, fome e desespero. E por que que é assim? Tenham esse entendimento. A grade modificada cria anomalias. O que eu produzo de realidade é anômalo. A frequência na qual eu atuo é muito baixa e por isso toda a criação é negativa. Porque os 4 polos, o homem e a mulher, estão separados e eu penso sempre pelo lado pior. Esse conjunto mantém a Matrix funcionando. Até aqui maravilhosamente. Por que que tantos irmãos vão despertar agora assim e com raiva? Porque a Matrix funciona perfeitamente para eles. Eles estão dentro do domínio do ego. O ego é maravilhoso, ele é o guardião da personalidade. Ele é lindo, maravilhoso. Porém, o ego tem que trabalhar com a alma. Quando eu entro em diálogo com a alma, eu entro em diálogo com Deus. Quando eu entro em diálogo com Deus, eu vou perceber em tudo abundância. Quando eu entro em diálogo com Deus, eu vou perceber em tudo prosperidade.
Quando eu entro em diálogo com Deus, eu percebo riqueza e vou modificando minha realidade. É beber água na taça para água, é beber café na xícara sempre, é comprar uma camisa nova. É um conjunto de critérios. Eu não vou ficar pensando se o dinheiro vai faltar ou não. Você faz porque você está em movimento. Todo ser em movimento não tem tempo de pensar no passado. E também não teme o futuro, porque vive o agora. Todo ser que trabalha está em movimento. Todo ser que tem amor, exerce o amor, então ele tem alegria. Então, quando eu tenho esse nexo, amor, alegria, trabalho e movimento, eu, de fato, quebro a Matrix na prática, no dia a dia. Vou desenvolvendo opções para a minha própria existência, que são várias. Eu não preciso existir sempre desse jeito. Pensa comigo. Supermercado sempre existiu? O que os seus bisavós faziam quando queriam arroz? Plantavam. Feijão? Plantavam. Milho? Plantavam. Quando cria ovo? Galinha criada no quintal. Essa modificação na qual nós pensamos que é uma prosperidade, olha, tem um mercado aqui, tem a farmácia aqui, é baseado no critério da escassez, porque se faltar, desespero. Bom, faltou o mercado, desespero, o que eu vou fazer? Exemplo, substitua pão por batata doce, é gostoso e faz bem. Substitua carne por ovo, tanto é que está aqui o carro do ovo enchendo meu saco todo santo dia e toda santa hora, mas substitui. Você altera a sua realidade. Você deixa de se incomodar com aquilo que era importante. Alterar a Matrix significa que eu deixo de me incomodar com o que a programação diz que é importante. É ver televisão, assistir miséria, ouvir conversa fiada, fazer fofoca, etc, etc, etc. Quando eu estou dentro desse nexo, eu entro em silêncio interno. Você desliga a mente tagarela. Portanto, a programação da Matrix não entra dentro de você, porque você desligou a mente tagarela. E você se dedica a viver. A partir de amanhã, eu vou estar tratando com mais profundidade da ressonância Schumann perante a Matrix, falando mais um pouco de grade e sentimentos e emoções. Ok? Você já sabe, fica aqui na plataforma, fica no YouTube e fica em áudio no canal Vivências Cristiano Costa RJ. Vá lá, me procura no Telegram, está lá em vídeo, em áudio, Vivências Cristiano Costa. Lembrando, o Careca Falador vai estar aqui até o dia 20. Isso aqui tem prazo, por quê? Vejam a live dos portais. Por que tem prazo? Está lá a explicação na live dos portais. Virou dia 21, é outra situação, é outro momento quântico. Eu não tenho que tagarelar sobre a mesma coisa. Entendam isso. Não vou abandonar vocês. Modifica a realidade. Eu posso voltar a fazer live? Posso, mas é numa outra situação. Aqui eu estou me dedicando a trazer para vocês o máximo que eu sei, que o Tique e o Teco capturou, para trazer um resultado prático para vocês. Ok? E termino com o decreto Gesara. Cumpra-se agora. Lei de Porte Saint-Germain, Mestra Kuai e Lorde Maitreya decretam a imediata liberação dos pacotes de prosperidade. Está feita em entrega. Recebam com gratidão. Mãe Pai Mika, em alinhamento perfeito com os diretores de era, em alinhamento perfeito com o portal da nova era, Maria Madalena decretam a promulgação de Gesara e o encerramento da era de escassez é de divulgação imediata. Cumpra-se. Assim está feito pelo amor da Trindade, Cristo, Maria e Miguel, canalizado pelo primeiro fractal de Pai Mika. Amanhã, às 20h20, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, estarei aqui com vocês, parte 2,
Matrix. Você já sabe, siga o canal do YouTube Cristiano Costa RJ. Sigam o canal do Vivências, vai ficar todas as palestras lá, áudio e vídeo. Vivências Cristiano Costa RJ. Tem o canal de informações, ou agora Cristiano Costa RJ, também no Telegram. Então não falta material. Pelo amor de Deus, estudem, é para a sua própria evolução. Ninguém vai ficar de babá para vocês para sempre. Vocês têm que estudar. É o processo da iluminação. Despertei, iluminei, trabalho. Há vagas. Venham trabalhar conosco. Nós somos um, mas vocês têm que colocar essa questão para fora. Assim como a hemorroida vem para fora, coloque o eu sou para fora também. Vale a pena. Gratidão à atenção. Fiquem com Deus. Amanhã, às 20h20, aqui estou.